Vamos continuar a nossa aula? Estamos falando sobre concorrência. Falamos sobre os fatores críticos da concorrência. Eu vou falar para você sobre 3 maneiras práticas que ajudam você aí a definir os fatores críticos de sucesso do seu negócio. Primeiro fator, né? Primeira maneira aí que pode te ajudar a entrar em contato com esse fator. Pergunte ao cliente. Simples, pergunte ao cliente. Por exemplo, vamos ver aqui algumas perguntas. Ao consumir esse produto, qual é a primeira coisa que você pensa? Você vai usar esse celular. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você usa um celular, quando você utiliza, né, esse produto? O que é mais importante quando você compra o serviço de uma determinada operadora? Quando você escolhe, né, opta pelo serviço de uma determinada operadora de celular. O que é importante? O que faz você comprar, adquirir esse serviço da operadora? Então, são perguntas simples que você pode fazer para o seu cliente. Agora, observe também o comportamento desse teu cliente, porque às vezes você, prestando atenção na maneira como ele se comporta, pode descobrir coisas que ele não conta para você. Né? Muitas vezes o cliente ele sai de uma empresa para outra, né? Ele migra de um fornecedor para outro e ele não dá nenhum tipo de informação, ele não te conta, ele não anuncia, mas observe o comportamento desse seu cliente. Né? Como é que ele tem agido em relação a você, ele tem te procurado, ele tem consumido de verdade aquele produto, né? Ele tem consumido aquele serviço. Você está lá num atendimento no mercado, na fila do caixa, olha que coisa fantástica, né? Lá para você observar no supermercado, qual é o comportamento do cliente na fila de um caixa. Às vezes ele não vai te falar determinadas coisas, você vai até aplicar uma pesquisa, conversar com ele, às vezes ele não quer nem conversar com você, não é verdade? Quantas pessoas você tenta parar aí para fazer uma pesquisa e ela fala, agora eu não posso, eu estou sem tempo, não me interessa. Mas você pode, por exemplo, ficar fazendo uma observação do comportamento desse cliente. Ele começa a reclamar com outros clientes da demora do atendimento. Ele começa a falar do preço que está caro de determinados produtos. Ele questiona que ele encontrou produtos fora da validade. Né? Ele fala do mau atendimento do caixa, como as pessoas lá são grosseiras. Olha quanta coisa você pode descobrir observando, por exemplo, essa fila do atendimento, a fila do caixa no seu negócio, se fosse o caso, um supermercado. Então, observe o comportamento. As ações do seu cliente são muito importantes, as atitudes do seu cliente são muito importantes. E você pode também, né, uma maneira prática aí de você definir os fatores críticos do seu negócio, é a questão da experiência própria. Você já passou por algum problema em relação a essa área onde você está inserido? E se você já passou por isso, é possível aí você também definir um fator crítico para o seu negócio. Você já usou um serviço similar a esse que você está oferecendo? Você já comprou um produto? Você está fabricando agora celular, você é uma fábrica de celulares. Você concorda que até você chegar na sua fábrica de celular, provavelmente você usou o celular de outras fábricas? Qual é a sua impressão sobre esse aparelho? Né? O aparelho que você vinha usando até então, ou todos aqueles que você usou? Poderia ser de diferente, o que foi um problema para você em todos esses que você já utilizou e que você não quer que aconteça para o seu cliente nesse que você vai fabricar agora. Então, essa é uma maneira bastante prática de você avaliar aí essas questões críticas do seu negócio. Então, pergunte para o seu cliente, observe o comportamento do seu cliente e, por experiência própria, analise situações onde você utilizou ou comprou produtos similares àqueles que você está procurando inserir no mercado. Busque informações. Como é que eu encontro informações sobre os meus concorrentes? Nós já falamos aí da questão da concorrência, mas você pode fazer algumas coisas ainda que é importante relembrar. O que já saiu na mídia sobre esses concorrentes? Porque os clientes falam, lembra que eu falei, você entra no site lá, o Reclame Aqui e busca uma série de informações sobre empresas de modo geral, o que os clientes estão falando dos atendimentos, dos produtos. Então, o que já saiu na mídia, de positivo e de negativo, sobre esses seus concorrentes, sobre essas empresas? Fale com os próprios concorrentes, nós já comentamos isso, converse com seus concorrentes. Acesse os canais dos concorrentes pelas mídias sociais. Quais são os canais de distribuição do seu concorrente? Se você é uma companhia aérea que quer vender lá então suas passagens pela internet, eu sou uma companhia nova, acabei de fundar a Milena Companhia Aérea. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da Gol, vou entrar no site da TAM, vou entrar no site da Azul, ver como é que é
para comprar, vou simular uma ação de um cliente para ver qual é o serviço que eles estão me oferecendo. Que tipo de produtos tem lá? Quanto custa isso que eles estão me oferecendo? Quais são as facilidades de interação dentro desse canal de distribuição? Né? Além desse canal de distribuição, existem outros canais de distribuição, eu consigo descobrir tudo isso pelo site, né? Ou pelas mídias sociais. Converse com os seus clientes, converse com as pessoas do seu setor. Até funcionários dos seus concorrentes podem te contar coisas. Isso é normal, natural fazer. Esses dias eu fiz isso como cliente, o cliente também faz isso. Como cliente eu fiz isso esses dias, estava pensando numa informação que eu queria. Eu tenho um filho pequeno e quero colocar ele, mudá-lo de escola, né? Estou fazendo um pensamento sobre a educação empreendedora que eu quero que ele tenha. Eu falei, como é que eu vou avaliar as escolas que a gente tem por aí de uma maneira bastante fiel? Bom, eu posso entrar no site da escola, ver tudo que ela fala lá sobre o que ela faz, né? Eu posso entrar na mídia e ver o que é falado sobre aquela escola. Mas sabe onde eu vou descobrir o que é que de verdade aquela escola faz? Como é que é a educação, o ensino, a forma lá, a metodologia daquela escola? Conversando com mães de alunos na saída daquela escola. Eu vou lá, vou correr risco, porque hoje em dia, né, as pessoas têm medo de conversar com a gente, não sabem quem é. Mas eu vou lá e falo, olha, eu gostaria de pôr meu filho nessa escola, eu queria que você me falasse sobre como é essa escola. É legal? Seu filho gosta, né? O aprendizado é interessante, a forma aí, as metodologias, o corpo docente. O cliente faz isso, você também tem que fazer, tá? Então você tem que conhecer bem o seu público-alvo. Saber quem é o seu público-alvo vai garantir para você oferecer o melhor produto, o melhor serviço. E realizando esforços de marketing e propaganda de uma maneira eficaz. Se eu conheço o meu público, eu tenho o melhor serviço, eu atinjo ele, né, de uma maneira muito mais eficaz. Chego muito mais rápido e consigo realmente vender, né? Então é importante decidir quem realmente é o seu cliente. Como é que eu faço? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você de segmento de mercado. Então vamos pegar duas áreas grandes aí, a educação, a área da educação e a área dos esportes. Então pronto, identifiquei as áreas, certo? Ou uma área, educação. E eu vou, né, diminuindo isso pensando assim, para quem eu vou oferecer, o que eu vou oferecer. E vou segmentando esse público. Então, a minha área é educação, eu vou oferecer cursos de educação à distância e eu vou oferecer educação à distância para cabeleireiros. A gente não falou aqui do Rodrigo de la Lastra? Olha lá, ele foi, né, definindo o segmento de mercado onde ele vai atuar, tipo de serviço que ele vai oferecer, mas aí ele foi para um público-alvo bastante específico. Cabeleireiros, vou ensinar pessoas que querem ser cabeleireiros ou atualizar aqueles que já são cabeleireiros, né? Modernizar as suas técnicas, contar novas tecnologias aí que são utilizadas, produtos novos que estão sendo utilizados e que fazem efeitos diferentes e mais modernos no cabelo das clientes. Então, o público-alvo, o meu público potencial, meu público atual vão ser todos os cabeleireiros do Brasil. Concorda? Porque eu posso inclusive vender, se eu estou falando de educação à distância, né, eu vou vender esses cursos por internet. Internet, por banda larga, né? Quem tiver aí acesso à internet com banda larga, vai poder acessar esses meus cursos. Então eu posso vender para o Brasil todo. Não vou ficar restrito à minha região, a São Paulo, que é onde ele tem o salão dele. Então, vamos lá para o mercado de esporte, mercado esportivo. Bom, então o mercado em que eu quero atuar, mercado de esportes. Legal, mas em que área dentro desse mercado? A gente pode ir especificando cada vez mais. Isso vai ser muito importante para depois você fazer as pesquisas e chegar ao melhor produto, né? Basquete, eu quero trabalhar em esportes, mas dentro da área de basquete. E aí eu vou pensar aí na questão de um tênis para quem joga basquete. O cara que joga basquete, né, o que ele precisa? Ele precisa de um tênis que ajude ele a ter um impulso, porque ele tem que pular para fazer a cesta. Ele precisa de um tênis extremamente confortável, porque ele vai e volta muitas vezes naquele campo. Não sei, eu não entendo de basquete, mas com certeza tem algumas questões muito específicas para um tênis de quem joga basquete, um jogador profissional. Então, esse é meu público-alvo, jogadores profissionais de basquete. E que eu posso definir no primeiro momento que moram em São Paulo. Depois eu posso ampliar esse meu negócio. Lembra, a gente falou? Às vezes eu não tenho dinheiro para começar um negócio grandioso, para vender tênis para basquete, colocar o meu tênis em várias lojas ou ter até as minhas lojas próprias pelo Brasil. Eu vou começar de uma maneira menor, né? Tendo uma fábrica aqui, posso lá fazer uma parceria numa fábrica na zona
desculpe, uma fábrica em Franca, né, no interior de São Paulo, e fabricar esses tênis e vender, ter uma loja pequena aqui e vender, mas posso vender também pela internet, concorda? Né? Posso começar a colocar a venda desses tênis pela internet. Então, isso é conhecer o meu público-alvo. Vou sugerir para você como fonte de pesquisa, para você ter informações sobre o setor, fontes oficiais, sites do IBGE que nós já citamos, sites da Receita Federal, sites de associações de empresas, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o INPI, né, vai falar aí das patentes, porque eu preciso descobrir se esse produto, será que é um produto registrado? Será que alguém já tem essa patente, né? É de direito de algum outro empreendedor e eu não posso produzir isso? Quero ter informações sobre consumidores. Tenho fontes oficiais, as associações de classe, as entidades de classe, uma pesquisa da concorrência, a biblioteca, né, que eu posso utilizar, as publicações todas de jornal e de revista, e fontes alternativas, conversas, internet, artigos não oficiais. Então, recapitulando, eu posso ter inúmeras fontes de pesquisa, pesquisar inúmeras informações que vão me ajudar a definir e a especificar melhor o segmento de mercado onde eu quero atuar e com isso oferecer um produto, um serviço com um valor agregado muito mais interessante para esse público. Nós vamos começar a falar agora sobre marketing e vendas. A gente já falou alguma coisinha, né, em relação a canais de distribuição, em relação ao marketing, mas vamos começar a ser mais específicos nessa área. Olha, não adianta você ter a melhor empresa do mundo. Se você não vender, você quebra. Né? Então, você tem que achar um jeito de garantir a continuidade da venda. Você pode ter um produto que nesse momento seja fantástico, excelente, mas se você não vender, não adianta os seus amigos, sua família, todo mundo falar que negócio legal. Se você não vende, não funciona. Sua empresa não tem sucesso, quebra. Né? Então essa é uma fala do Júlio Ribeiro, ele é um empreendedor do grupo ETC Talent e ele é voluntário do Endeavor do Brasil. Entre nesse site também, você vai ter informações, vai ter essa dica aí para você consultar, porque você vai ter lá muitas entrevistas com empreendedores, você vai ter lá o Day One, tem muitas histórias do Day One. O que é o Day One? O primeiro dia, quando esse empreendedor teve o start do negócio, quando tudo começou. Você vai ver como a maioria dos negócios começam às vezes de ideias muito simples, com condições muito precárias, né? Muito pequenas. Lembra que a gente falou do mínimo valor possível aí que você pode atribuir para o seu negócio, para o seu produto, e aí isso deslancha. Né? Bom, falando de marketing e vendas, quando foi a última vez, pensa nisso, quando foi a última vez que você comprou alguma coisa pela primeira vez? Se eu falar de celular, você já deve ter comprado aí uns 15, né, na sua vida. Eu estou falando de alguma coisa que você comprou pela primeira vez, a última vez que você comprou alguma coisa pela primeira vez. Qual foi o produto ou serviço? O tempo que você levou para decidir? O custo, né, que você teve aí nesse pagamento? Os sentimentos associados a essa compra? Como que as pessoas compram um produto ou um serviço? Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque as pessoas levam tempo para decidir. Então, se você se coloca como cliente, se você pensa, né, nisso que foi a primeira vez que você comprou alguma coisa e há quanto tempo isso aconteceu, você vai estabelecer tempo de decisão, os meios de pagamento, né? O cliente, ele quer saber qual é o custo, né? Quanto ele vai pagar por aquilo lá, quanto vai custar para ele ter esse produto, esse serviço que é às vezes um objeto de desejo, né? Um serviço de desejo, alguma coisa que vai oferecer status para ele. Estamos falando dos sentimentos associados. Então, quais são os meios de pagamento? É preciso saber, né? Como que as pessoas compram um determinado produto ou serviço? Como é que elas querem pagar? Cartão de crédito? Parcelado? Boleto bancário? À vista com desconto? Sei, né? Então é preciso pensar sobre esses assuntos. E quais os sentimentos associados na compra de um serviço ou de um produto? Né? Isso me deixa feliz, isso me deixa tranquilo, isso me deixa seguro, isso me automotiva, isso eleva a minha estima. A gente tem produtos, por exemplo, para cabelo. A gente tem, a mulher ela tem um problema bastante sério, né, com o cabelo, ou ela ama ou ela odeia o cabelo dela.
Então, de um modo geral, a gente odeia, a gente nunca está feliz mesmo com o nosso cabelo, e aí a gente fica testando uma série de produtos, experimentando as coisas, e isso tudo tem um sentimento muito forte associado, né? O sentimento da autoestima, né? O cabelo, às vezes, é tudo para uma mulher, é a identidade dela. Se alguma coisa acontecer de errado no cabelo, ela fizer um corte errado, usar um produto que mude a cor, né? que faça uma transformação radical no cabelo dela, isso afeta significativamente a pessoa que ela é. Então, sentimentos são muito importantes de serem analisados e avaliados em relação à venda de produtos e de serviços. O marketing tem que pensar nisso. Existem duas formas para você vender. Você utiliza estratégias e ações de marketing para fazer com que o cliente chegue até você, faz propaganda, né? Divulga o seu negócio, faz parcerias, faz folheteria, né? Distribui, faz propaganda em canais aí de distribuição, na internet, na TV, em jornais, em revistas. Ou você pode montar uma equipe de vendas para ir até a rua e chegar ao seu cliente, né? Para sair por aí vendendo, falando com as pessoas sobre esse seu produto, sobre esse seu negócio. Importante é você ter seu radar ligado. Empreendedor tem o radar sempre ligado. Todos que você já conhece, né, o seu networking, fazem parte dessa malha que o seu radar está ligado, está pegando. Construir sua rede de contatos é mais fácil do que você pensa. Depende muito mais da sua vontade, de conversar com as pessoas, de chegar, de estar próximo às pessoas, né? Bom, agora que você já sabe qual é o problema que você tem, que você vai resolver, quem são os seus clientes, é a hora de você comprovar o interesse do seu cliente através da sua venda. Porque ele pode dizer que ele quer, você pode ter descoberto o que é que ele quer, qual é o problema que ele tem, ter descoberto a cura para essa dor que ele tem, mas será que vai vender esse remédio? Agora é o momento, né, efetivo de você efetuar a sua venda, de comprovar o interesse do cliente por esse seu remédio. Então, nessa etapa, você vai testar se o modelo que você encontrou, se ele vai permitir, inclusive, com que você ganhe escala, com que você vai crescendo, que você ganhe cada vez mais clientes, né? Lembra do Canvas? Então, se isso não acontecer, olha, não se desespera. Não estou tendo clientes, não está tendo saída. Volta lá para o seu Canvas, lembra do nosso quadro do que eu falei para você desenhar na sua parede, quer dizer, fazer uma cartolina e afixar lá na sua parede e pensar em todos aqueles itens em relação ao seu produto e serviço? Se você não estiver tendo sucesso vendendo, volte, olhe de novo para o seu Canvas e teste novas possibilidades, tá? Para vender o seu produto, você tem que se preparar para vender, você tem que sair do escritório e vender, e você tem que ou pivotar ou prosseguir. Lembra do conceito de pivotar? Jogador de basquete girando em cima de uma mesma base para encontrar um campo melhor, né, de uma linha melhor para fazer a jogada e atingir a cesta. Então, prepare-se para vender, saia do seu escritório, do seu negócio e vá vender. Não adianta abrir um negócio fantástico, lindo, bonito, maravilhoso, moderno e ficar simplesmente parado na porta esperando o cliente entrar. Vá atrás do cliente, busque o seu cliente. Se não estiver dando certo, o que você pode fazer é pivotar, buscar um outro caminho. Volta, consulta o seu Canvas, né? Vê lá o que você pode modificar para tentar dar certo e prossiga. Se estiver dando certo, prossiga. Você pode, por exemplo, vender através de reuniões, né? Uma vez que eu estou falando para você que você tem que sair aí do seu negócio, prepare-se para ficar cara a cara com o seu cliente, né? Então, marque reuniões com seus clientes para apresentar essa sua solução. Diferentemente das entrevistas que você fez anteriormente para descobrir o que é que ele queria, agora você já está, né? O seu objetivo é vender a solução que você encontrou para aquele problema. Então, é uma nova estratégia que você vai ter que utilizar. Você vai ter que fazer um discurso de venda nessas reuniões. E você tem que saber expor a sua ideia de maneira muito simples e muito curta. No dia a dia, você vai ter apenas alguns minutos para falar com o seu cliente, para mostrar o seu modelo, para mostrar o seu produto, para falar do seu serviço. Nós vamos chamar esse tipo de apresentação de pitch de vendas, ou pitch do negócio, ou discurso do elevador, ou
discurso do palito de fósforo. Então, para você fazer as reuniões, vai precisar se organizar, vai precisar mudar a estratégia, mudar a sua fala, porque você não vai mais vender, né? Não vai mais estar buscando conversar com o seu cliente para entender o que ele quer, mas você já vai estar lá com o produto final, com a solução que ele precisa. Então, o seu objetivo agora é ser bastante conciso, mostrar o quanto aquele produto, aquele serviço é importante para ele. Já está com o serviço pronto, né? Já está com o produto pronto. Você já pesquisou e sabe que ele tem interesse. Agora você tem que fazê-lo comprar. E por isso, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o pitch de vendas, ou como eu chamei também, o discurso do elevador, ou o discurso do palito de fósforo, ou o pitch do seu negócio. Nas próximas aulas, eu vou explicar esse tipo de discurso, que teve origem lá nos anos 90, quando as pessoas começaram a perceber, não tem aquela frase, time is money? Que tempo é dinheiro, e que eu tenho pouco tempo para te escutar, e principalmente para escutar você querendo vender para mim alguma coisa. Fale rápido e me mostre o que é que tem de interessante para mim nisso que você está me vendendo. Na próxima aula, nós iremos continuar a partir desse ponto. Espero você. Até lá!